Oi, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente a um novo vídeo aqui do canal, onde vamos fazer uma revisão sobre o tema de meios físicos e cinesioterapia na reabilitação na dor crônica, um tema da matéria base da terapêutica. Então, vamos dividir essa revisão em duas partes. A primeira parte, a gente vai ver os mecanismos de ação, vamos ver como funciona a dor, um pouquinho da fisiologia da dor, para que é utilizada, os tipos de terapia nos pacientes que têm dor crônica. A segunda parte, vamos focar diretamente nos meios físicos, como a termoterapia, crioterapia, eletroterapia, cinesioterapia e massoterapia, gente. Então, vamos lá. Vamos começar. Olha só na imagem, já dá uma perspectiva, né, aqui no slide sobre o tema que a gente está falando, né, um pouco sobre a cinesioterapia aqui, né, que é a terapia do movimento e demais. Beleza? Então, vamos começar falando sobre os meios físicos, já que o tema é meios físicos e cinesioterapia. A gente tem que entender o que é um meio físico, né? O que é uma cinesioterapia e o que é dor, beleza? Então, meios físicos, vamos lá no seguinte slide, né? Olha só as imagens. Nos meios físicos a gente tem esse tipo de terapias aqui, crioterapia, termoterapia, cinesioterapia, massoterapia, eletroterapia, né? Com eletricidade, são meios físicos. A gente refere-se aos meios para tratar danos em lesões osteomioarticulares. Quando você escuta falar sobre meios físicos para tratar dor, você vai lembrar que são meios para tratar danos osteomioarticulares, danos neurológicos, como ser essas terapias que a gente está mostrando aqui, né? Crioterapia, eletroterapia, né? Por que são importantes os meios físicos? Porque não simplesmente a gente trata com meios químicos, com drogas, né? Com fármacos. Porque qualquer coisa que o meio físico tem para ele aliviar a dor. Acontece o seguinte, que os meios físicos promovem a ativação do sistema supressor da dor. Não pode esquecer, eles ativam o sistema supressor da dor, vai suprimir a dor. Eles vão provocar relaxamento muscular, remoção de substâncias algiogênicas, eles vão tirar aquelas substâncias que causam dor, isso é algiogênico, beleza? Aqui você lembra aquelas substâncias da cascata inflamatória, prostaglandinas e demais histaminas e tal? Então, eles vão fazer uma remoção desse tipo de substâncias, eles vão melhorar a circulação regional. Se eles tiram a inflamação, se eles removem a substância inflamatória, então há maior fluidez na região, né? Então, vai melhorar a circulação regional. Aumento da extensibilidade do tecido colágeno. A gente não pode esquecer que na parte muscular, nervosa, óssea, a gente tem muito tecido colágeno, né? E as condições mecânicas osteoarticulares e musculares, dá uma melhora. Esses meios físicos atuam nessa área, nessas regiões. Beleza? Vamos lá. O que é cinesioterapia? Tá, a gente está falando no título meios físicos, a gente deu uma pequena explicação, né? Meios físicos e cinesioterapia. O que é cinesioterapia? A palavra cinesio vem de exercício e terapia vem de terapêutica, né? Terapêutica, então seria a terapia do movimento. Então, cinesioterapia, vamos falar que é um recurso terapêutico que utiliza o movimento da atividade muscular. Então, movimento, atividade muscular, são exercícios que procuram a melhora da função que aquele paciente necessita. Então, são exercícios focados. Os exercícios estão direcionados para os segmentos específicos do corpo. Beleza? Vamos lá. Estão vendo aqui na imagem, né? Uma terapia do movimento, exercícios direcionados, lembra isso aí, memoriza, exercícios direcionados para segmento específico do corpo. Ai, gente, estou com um negócio aqui na sequeira, aqui, na sequedade do ambiente, está muito seco. Vamos lá, tá? Então, agora vamos ver o que é a dor, né? O que a gente entende por dor.
tá? Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, eles definem da seguinte forma, tá? Dor é uma experiência sensorial, porém é uma sensação, beleza? Sensação está relacionado a uma parte psíquica lá, tá? Uma sensação ou um emocional, tá? Uma sensação desagradável. Então, dor é uma sensação desagradável associada à lesão tecidual. Ela pode ser real ou potencial, ou descrita em função dessa lesão. Beleza? O que a gente resgata dessa frase? Né? A gente consegue pegar que dor é uma sensação desagradável que está associada a uma lesão do tecido, tá? No caso da dor crônica, além de ter essa sensação desagradável associada a uma lesão no tecido, a gente tem um componente emocional, que vem dado pelo recrutamento do corte límbico no sistema límbico. O que é o sistema límbico? Quais que são os órgãos que estão enlaçados no sistema límbico, que pertencem a esse sistema? Lembra? Amígdala, hipófise, hipocampo, núcleo accumbens. Essas são estruturas que estão relacionadas às emoções. Então, na dor crônica, você não pode esquecer que tem um componente emocional, além daquela sensação desagradável que está associada à lesão do tecido, tem um componente emocional, tá? Devido ao recrutamento do corte límbico. Não esqueça, galera. A dor, por outro lado, é uma sinal de alerta, tá? É subjetiva, é uma sensação, é variável. Tipo assim, eu posso queimar minha mão, eu posso ter um grau de dor, tá? Eu posso ter, sei lá, número 8 na escala, numa escala aí, tá? Uma escala de dor, número 8. Mas outra pessoa, apenas chegou perto do fogo, já tem uma sensação número 10. Tá? Por que acontece isso? Porque ela é subjetiva, entendeu? É variável, né, de pessoa a pessoa. A gente tem complexos cognitivos, emocionais, sensoriais diferentes. Sabe, quando você vê um churrasqueiro, o cara fica de frente ao fogo, né, fazendo a carne a manhã inteira. Tem pessoas, tipo eu chego um pouco perto do fogo, sinto que minha cara já está raspando, entendeu? Está queimando. Então, é uma sensação subjetiva, não pode esquecer. Tá, vamos lá, vamos continuar. Mecanismos da dor, tá? A dor é captada pelas terminações nervosas livres. Olhem aqui na imagem no slide. Aqui fala trauma, né? Aconteceu um trauma e aí tem uma terminação nervosa livre. Essas raizinhas aqui também é chamado de nociceptores, tá? Então, a dor é captada pelas terminações nervosas livres e isso provoca uma sinal, um estímulo doloroso que é conduzido pelas fibras A delta e pela fibra C. Aqui vemos em vermelho umas fibras, né? Aí pode ser A delta ou pode ser fibra C. A gente vai ver que a fibra A delta está relacionada a um tipo de dor, a fibra C também está relacionada a outro tipo de dor, e também há casos se é dor aguda ou dor crônica, tá? No caso da fibra A delta, fibras A delta estão relacionadas com dor aguda, tá? Quando ela faz sinapse, vamos falar assim, né? Vamos falar direto de uma das fibras, depois vamos passar na seguinte. A fibra A delta, não pode esquecer, está relacionada com dor aguda. Quando faz sinapse com a célula T, então aqui aconteceu um trauma, tá? Aqui tem um nocioceptor, a sinal vai por esse nocioceptor, por essa fibra A delta, no caso, ou fibra C, e vai chegar a ser assim, até o lugar do corno posterior da medula espinhal, onde vai fazer sinapse com a célula T e vai liberar substância P. A substância P é uma substância relacionada com a dor, né? Com dor. Aí, o que acontece? Tá? Aí acontece uma primeira sinapse. Depois, essa sinal do que aconteceu, essa sinal de dor, vai passar pelo trato espinotalâmico e vai chegar até o diencéfalo, tá? Onde vai se encontrar com o tálamo. No tálamo vai fazer outra sinapse, tá? Vai fazer uma segunda sinapse e vai passar essa sinal eletroquímica
até o córtex somatosensorial, também chamado como somestésico, tá? Aí acontece uma terceira sinapse, tá? E aqui estamos vendo uma percepção de dor. Acontece uma percepção, tá? Nessa corteza. Beleza. Vamos mais. De novo, vamos falar um pouquinho sobre fibra A delta e sobre fibra C. É importante saber, interessante saber, que a fibra A delta é uma fibra mielinizada, tá? Não pode esquecer isso. A fibra A delta é mais grossa que a fibra C. Ela é mielinizada. Ela vai medir de 1 a 5 micras e ela vai ter uma velocidade de condução eletroquímica de 6 a 30 metros por segundo. Ela é muito rápida, tá? Outra coisa importante sobre a fibra A delta, quando a sinal que vem da fibra A delta se topa com a célula T no corno posterior, né, da médula espinhal, ela vai liberar glutamato, beleza? Vai liberar glutamato para a célula T. Isso vai fazer um potencial de dor, tá? 2. Fibra C, tá? Agora vamos falar de fibra C. São fibras pouco mielinizadas. Elas são mais finas. Elas, a medida delas é de 0,5, ou seja, a metade de uma micra, até uma micra, tá? De diâmetro. A velocidade de condução é de 0,5 a 2 metros por segundo. São fibras mais lentas, tá? Beleza. Que mais? Vamos ver agora estímulos dolorosos. Antes de isso, vou falar um pouco sobre dor aguda de novo para que fique na sua cabeça e vou falar um pouco de dor crônica novamente, porque esse mecanismo aqui é importante manter na cabeça, é importante lembrá-lo, tá? Vacina, dor aguda. De novo, a dor é captada pelas terminações nervosas livres. Aqui nesta imagem, no slide, tem trauma, tem uma terminação nervosa livre, também conhecida como nociceptor. Tá? Esse estímulo doloroso, essa sinal dolorosa provocada é conduzida pela fibra A delta, até a célula T, que fica aqui no corno posterior da médula, liberando substância P. Então, chegou até lá, liberou glutamato para a célula T, aí se libera a substância P, perdão, que é um neurotransmissor de dor. Essa primeira sinapse, que acontece na primeira sinapse, liberação de neurotransmissor de dor, substância P na célula T. Tá? O sinal de dor é conduzido até o tálamo, ele vai subir aqui, né, pelo trato espinotalâmico, no diencéfalo. Tá? E aqui que vai acontecer? Vai acontecer uma segunda sinapse. Depois, essa sinal vai subir até o córtex somatosensorial ou somestésico, aqui em cima, que aí acontece uma terceira sinapse com o neurônio sensorial superior. Aí vai dar aquela sensação de dor, né? Como se fosse uma punçada, beleza? Isso estamos falando na dor aguda. Agora vamos falar sobre o mecanismo da dor crônica. É muito parecido. Acontece um trauma aqui, aí a gente tem o nociceptor, ou terminação nervosa livre. A sinal vai chegar também até o corno posterior. Só que acontece uma coisa depois aqui, tá? A sinal de dor vai subir pelo trato espinotalâmico, tá? Só que ela vai chegar até a formação reticular no mesencéfalo, tá? Antes do tálamo. Antezinho do tálamo, ela vai dar uma parada lá, ela vai parar aí. Aí a sinal vai se dividir em duas. Uma sinal vai ir para o córtex somatosensorial, que seria a mesma via que na dor aguda, tá? Mas vai ter uma outra sinal que vai ir para o sistema límbico, tá? É por isso que na dor crônica a gente tem um complemento emocional. Se alguém te pergunta por que existe um complemento emocional na dor crônica, é porque a sinal que sube lá para o cérebro, ela vai para o sistema límbico, tá? Uma sinal vai para o córtex somatosensorial e a outra para o sistema límbico. Mas o que tem o sistema límbico? O que é isso, tá? O sistema límbico é uma estrutura, tá?
é uma estrutura que está relacionado, conforma várias estruturas, perdão, o sistema límbico está conformado por várias estruturas que estão relacionadas com as emoções, beleza? Aí você vai ver um paciente que tem dor crônica, pode ser um paciente irritado, um paciente que não consegue dormir direito, dorme mal, tem insônia, tem depressão, entendeu? É por isso que no tratamento da dor crônica é também utilizado fármacos antidepressivos, tá? Para tentar regular essa situação desse tipo de pacientes, beleza? Então, a gente tem estímulos dolorosos e estímulos excitatórios. Que tipo de estímulos são os estímulos dolorosos que a gente vai ver na dor, né? No caso de dor crônica e dor aguda, a gente vai focar mais na dor crônica, tá? No estímulo doloroso, tipo, na dor aguda, a gente tem um tipo de dolor que se sente em alfinetada, tá? A sensação, a sinal dolorosa que va pela fibra delta, por aquela fibra mais grossa, altamente mielinizada, está relacionada con dor aguda y el tipo de dor es en alfinetada. Tá? A fibra C, que es una fibra más fina, menos mielinizada, es una fibra lenta, de conducción lenta, va a trazer una sensación de queimação. Beleza? Eso no quiere decir que a fibra A delta y a fibra C también no transmitan otro tipo de sensaciones. Por ejemplo, a fibra A delta también va a conducir estímulos tácteis y térmicos intensos de calor y frío. También conduce. A fibra C también conducen estímulos químicos, como coicera, estímulos térmicos de calor y frío también. Mas o que você tem que lembrar es que a fibra A delta ela vai conduzir um tipo de dor em alfinetada e a fibra C, um tipo de dor que se sente como queimação. Beleza? Tá. Agora vamos aos estímulos excitatórios, né? Dos receptores da dor ou nociceptores, ou terminações nervosas livres. E a gente tem esses aqui, né? Estímulos mecânicos, por exemplo, estresse mecânico excessivo, uma lesão mecânica dos tecidos, tipo uma queda, uma fratura, uma lesão do tecido cutâneo, são estímulos mecânicos. Né? Se apertou, se prensou a mão, se cortou, isso é um estímulo mecânico. Temos estímulos térmicos, quando a gente coloca o tecido a níveis extremos de calor e de frio, tipo assim, 10 graus centígrados, menos 30 graus centígrados, ou maior a 45 graus centígrados, extremadamente quente, né? Extremadamente frio ou extremadamente quente. Estímulos químicos, quando a gente fala de estímulos químicos, a gente tem que lembrar da cascata inflamatória, a inflamação, a liberação dessas substâncias químicas, né? Prostaglandina, bradicinina, serotonina, leucotrienos, íons de potássio, acetilcolina, enzimas proteolíticas, né? Não esquecer disso, porque os fármacos que a gente utiliza para parar a dor, AINES e demais, eles atuam nessa via, eles atuam inibindo esse tipo de substâncias, como as prostaglandinas, né, na cascata inflamatória, COX-2 e demais, beleza? Outro estímulo que é excitatório para a dor é a isquemia. Quando há isquemia e uma diminuição do oxigênio e acúmulo de ácido lático, tá? Aí entra um metabolismo anaeróbico e isso provoca, né, libera essa sensação. O aumento de metabolismo celular também, que acontece quando a pessoa tem uma lesão, o corpo detecta a lesão e ele tenta ir curar, tenta repor aquela lesão, porém aí um aumento do metabolismo, aí produção de fibrina, produção de proteínas, produção de um monte de coisas lá, de um monte de substâncias, né? A liberação de mediadores químicos, aconteceu uma inflamação para tentar resolver o problema, então aí vai se liberar prostaglandina e vai entrar no mesmo assunto que os mediadores químicos, entendeu? Que mais? Outra coisa importante lembrar que
Estos mediadores químicos que son liberados en la cascada inflamatoria también son llamados de sustancias algiogénicas, algio de dor, higiénico de inicio. Entonces, inicio de dor son moléculas irritativas. Cuando estas sustancias entran en contacto con los nociceptores, con las terminaciones nervosas libres, pensa conmigo, terminación nervosa libre, y ven un químico da cascata inflamatoria, pum, entra en contacto con eles, va a producir un potencial de acción para dor. Beleza? Por eso que siente dor. Estas substâncias são produzidas a partir do ácido araquidônico na cascata do complemento. Aí hay que lembrar um pouco da coxi, da loxicloxigenasa, lipoxigenasa. Elas vêm da fosfolipase e produzem assim os subprodutos, né, mediadores inflamatórios que eu já mencionei anteriormente. E aí as fibras nervosas vão ativar o potencial para a dor. Outra coisa, outro estímulo que es excitatorio para dor son los espasmos musculares. ¿Por qué? Cuando hay un espasmo muscular, él va a estimular un mecanorreceptor. No caso da isquemia que acabamos de falar, él estimula quimiorreceptores, ¿tá? En isquemia se estimulan químicos, ¿tá? Y, eso, ¿no? Y también o espasmo también va a estimular mecanorreceptores. Ótimo, vamos mais para frente. A dor crônica agora. Então, o que a gente entende por uma dor crônica, né? Quando a gente fala de dor crônica, a gente está falando de uma condição clínica que vai perdurar por mais de 3 meses. É importante saber que temos patologias crônicas que podem agudizar, tá? Que se agudizam. Por exemplo, a ver, vamos dar um exemplo de um paciente que tem uma hérnia de disco há 4 anos, tem um quadro clínico para essa hérnia de disco, tem dor irradiada, parestesia, parecia para o membro inferior acometido. Esse paciente toma medicação e fica bem. Aí o tempo passa, aí o quadro volta com força, e o paciente fica incapacitado para suas atividades novamente. Então, o que acontece? O medicamento solucionou o problema por um tempo, né? Aí soluciona, mas depois o quadro volta e volta agudizado, entendeu? Volta forte. Qual que é o problema? Se a gente simplesmente trata esse paciente com medicamentos, o paciente vai melhorar momentaneamente, sim. Mas esses quadros crônicos, ó, têm a tendência de recidivar. Ele volta. Porém, se faz necessário uma abordagem com meios físicos, meios alimentares. Está vendo aqui? Né? Se passo para reduzir a probabilidade de ter uma dor crônica. No caso, o paciente crônico, ele já tem, né, a dor crônica. Mas, tipo assim, melhorando o estilo de vida, melhorando a alimentação, melhorando a nutrição, fazendo uma terapias com meios físicos, modificando o estilo de vida, vai melhorar muito o seu problema crônico, tá? Também relacionado ao paciente com dor crônico, é importante saber que o comprometimento emocional que está associado à lesão também vai piorar, tá? Então, na condição crônica, não simplesmente se fica crônico a dor, sino também a parte emocional, a parte psíquica desse paciente, entendendo? A insônia, quem sabe o paciente talvez vai dormir 1, 2 horas à noite só, quadro de tristeza, depressão, esse problema vai alterar totalmente a dinâmica biológica do organismo desse paciente. Então, aí temos um comprometimento psíquico, neurológico, neurovegetativo, né? Vai ter recrutamento do sistema nervoso autônomo pela via simpática, sintomas neurovegetativos. O que significa? Sudorese, esse paciente vai tentar dormir, não consegue dormir, tem um sono mau, aí acorda todo molhado, sua cama molhada, por aí vai ter midriase, alteração da pressão arterial, alteração da frequência cardíaca, pode ter diarreias, né? Vômitos, né? É muito comum na dor referida, no tipo de dor visceral, né? Aí também vamos ver repercussões musculoesqueléticas, tá? O que a gente fala ou se refere quando a gente fala repercussões musculoesqueléticas? Retrações tendíneas e musculares, inflamações articulares, posturas antálgicas, todo dobradinho tentando evitar a dor, né?
Também vamos encontrar deformidades causadas por afecções traumáticas, neoplásicas, artropáticas, ósseas, musculares ou neuropáticas centrais e periféricas. Então, lembra muito bem que com a dor crônica, tá? A cronicidade da lesão não vai ser o único, senão também a cronicidade da parte psíquica que vai comprometer a uma parte neurovegetativa, né? Então, a parte psíquica, insônia, tristeza, depressão estão associadas. E isso vai desencadear problemas neurovegetativos, sudorese, midriasis, entendeu? Sudoração, pressão arterial, pressão cardíaca, diarreia. Além disso, vai ter problemas, repercussões músculo-esqueléticas, parte muscular, retração de tendão, tendíneas, tá? Inflamações articulares, dor no joelho, no ombro, nas articulações, entendeu? Pode piorar, inclusive, se tem problemas neoplásicos, deformidades, tá? Interessante manter isso na cabeça quando se fala de dor crônica, tá? A gente tem que se colocar na situação desse paciente com dor crônica. Imagina o grande problema que conlleva isso. Ele não somente vai ter problema na sua parte biológica, física, ele vai ter problema no trabalho. Ele trabalhava, aí vem o coleguinha do trabalho, esse é um preguiçoso, é manha. Não sabe o que esse outro está passando, isso vai repercutir mais ainda seu quadro psíquico, quadro de ansiedade. Por aí perde o trabalho porque já não consegue se movimentar direito. E isso daí, sem trabalho, não tem dinheiro. Aí vem um problema financeiro incluído. Imagina, se o cara é a fonte de ingresso econômico para sua família, aí estragou tudo, entendeu? Chegou o inferno para essa casa. Então, a gente tem que pensar nisso, não é simplesmente sair dando medicamentos assim por em cima, também tem um valor econômico. A gente tem que pensar nesse paciente, nas formas, nas ferramentas terapêuticas que a gente tem para tentar aliviar, além de dar medicamentos, de oferecer uma terapia física, a gente tem que falar um pouco sobre nutrição, estilo de vida, aconselhar e escutar o paciente, que muitas vezes ele somente quer ser ouvido, entendeu? Tenta passar isso, né? Então, vamos lá. Aí a gente falou, né? Piora do comprometimento emocional associado à lesão, sintomas neurovegetativos, não esquecer repercussões musculoesqueléticas e deformidades que podem acontecer. Tá? Beleza, sintomas de lesão de nervos periféricos. Então, falando assim de nervos periféricos, a gente vai ver que o paciente com dor crônica vai ter dor irradiada, ou pode ter dor irradiada para o membro ou segmento que esse nervo passa. O paciente consegue indicar aonde dói e para onde se estende a lesão. Vocês estão olhando aí na imagem, fala nervo ciático e fala local da dor, né? O local da dor aqui embaixo, mas como a dor irradiada se irradia toda a perna, né? Parestesia é formigamento no órgão onde está a lesão. Parecia, perda parcial da motricidade, perda de força muscular, hipotrofia muscular em casos avançados. Olha só aqui na imagem, a gente vê uma perna de uma paciente aí, uma perna mais fina, né? Está atrofiada, né? Tem uma hipotrofia, tá? A mesma coisa na outra imagem aqui no desenho, um braço mais fino, né? Um braço que não mexe. Então, as atrofias neurogênicas acontecem quando há compressão de uma raiz nervosa, uma lesão central, tá? Elas acontecem quando não temos mais o input motor do nervo do cérebro. O que acontece? Esse input motor do nervo do cérebro, ele vai sair para a médula e não consegue passar através do nervo periférico para o músculo. Então tem um bloqueio dessa sinal nervosa, entendeu? E aí acontece esse tipo de problemas. Como que a gente vai conseguir avaliar a atrofia muscular? Primeiramente, comparando com o membro contralateral. Sempre que seja possível ter essa comparação, né? Uma perna com a outra, um braço com outro braço, né? Ou fazendo a perimetria. O que é perimetria? É medir a circunferência do membro. No caso aqui da imagem, a gente vai medir a perna, né?
essa perna mais fina com a perna do tamanho normal, tá? Também é importante avaliar o tônus muscular, né? Que o tônus muscular é o estado de tensão do músculo em repouso. Aí se avalia palpando, né? Sabemos se está hipertônico ou hipotônico, não tem outra forma, tem que tocar para ver se está duro, está demasiado brando, né? Ou hipotônico, né? No caso, hipertônico é um aumento da força muscular em movimento, tá? Vamos lá. Dor crônica, síndrome dolorosa miofacial. Essa síndrome dolorosa miofacial, ela é causada pela hipertonia muscular reflexa, a dor musculoesquelética e visceral, ou decorrente de posturas inadequadas, desnutrição e tensões emocionais. Por exemplo, quando tocamos o paciente, vamos encontrar o tender points, são pontos gatilhos de dor, com dores reflexas decorrentes da lesão, tá bom? Então, a gente tem que lembrar hipertonia muscular reflexa, tá? A dor musculoesquelética, você vai tocar, você vai pressionar com a mão. É comum na musculatura paravertebral, isso é importante saber, tá? Tá? Comum em musculatura paravertebral. Pode perdurar mesmo que a condição álgica original seja eliminada. Que acontece? Aí o paciente, por exemplo, o paciente tinha cálculos renais, tá? Aí, e por muito tempo, aí o paciente ficava em uma posição antiálgica todo dobradinho, né? Aí faz uma operação, tira o cálculo renal, solucionado o problema, só que passa? O paciente tenta voltar na sua posição original, agora tem dor por ter ficado em uma outra posição, em uma posição antiálgica por muito tempo. Então, a dor vai perdurar, mesmo que a condição álgica original seja eliminada. Beleza? E a terceira, reabilitação promove melhora. É importante saber, né? Se a gente fazendo as terapias, tenta reabilitar o paciente, vamos melhorar essa dor crônica, que está causada por afecções do aparelho locomotor, tegumentar, visceral, sistema nervoso e do comportamento físico, assim como a gente falou, não simplesmente é uma lesão, sino tem uma parte psíquica envolta, uma parte sentimental. Então a gente vai abordar por todas essas perspectivas, tá? Beleza? Vamos tentar reabilitar esse paciente. Agora, objetivos no tratamento da dor crônica. O que a gente procura, né, chegar? Então, primeiro, controle dos sintomas, tá? A gente tem que controlar os sintomas desse paciente, que já é um paciente crônico. Como controlamos a dor? Como conseguimos controlar? Vamos fazer aquela escala que está aí no slide, escala visual analógica EVA, que é uma escala de 1 ou do 0 a 10, né? Tá? Restauração, vamos tentar restaurar os componentes físicos, não simplesmente físicos, sino psíquicos e sociais, né? Porque paciente com quadro crônico, talvez está quadro crônico elevado, tem problema até social, problema familiar, né? Como eu mencionei lá no exemplo, né? Perdeu o trabalho e tal, tá? Maximização dos potenciais remanescentes. Esse paciente tem um potencial remanescente, um potencial sem dor. Vamos tentar que não acometa essa parte mais, que não se estrague mais. Então, vamos maximizar a parte potencial, a parte positiva que ele tem. Talvez o paciente não consiga mais ficar em pé, tá? Mas pode trabalhar sentado. Então, devemos focar naquelas coisas que ele consiga fazer, tá? Logo, vamos fazer uma prevenção da deterioração das condições físicas e psíquicas, beleza? Então, a gente não simplesmente trabalha o físico, sino também o psíquico, né? A parte subjetiva, né? Por exemplo, um paciente com fibromialgia deve se tratar com fisioterapia, antidepressivos, anti-inflamatórios, tá? São diferentes abordagens interessantes, isso aí, tá? Para melhora do nosso paciente. Há que trabalhar também no desenvolvimento da autoconfiança. Como na dor crônica tem aquele fator subjetivo, psíquico, a pessoa talvez já tem depressão, né? Então há que conversar com ele, trabalhar na autoconfiança, que ele pode, que ele vai, vamos para cima e vamos conseguir, beleza? Eliminação do medo para novas lesões. Aí o paciente já tem medo, né?
ter medo de empeorar mais. Hay que eliminar essa parte do medo. Uso criterioso de medicamentos, entendeu? O paciente tem que saber sobre a medicação que ele vai utilizar, já que ele vai ficar dependente por muito tempo do fármaco, né? Podendo chegar até o ponto máximo da atuação desse medicamento. Então, a gente vai observar essa parte, né? Conversar com o paciente sobre essa medicação e ir tratando com os outros médios também, né? E tentar chegar a uma independência do paciente, que o paciente consiga fazer essas coisas, na verdade, uma reabilitação dele, né? Então, é isso, gente, a primeira parte, importante essa frase, né? Olha, qualidade de vida deve ser compreendida como sensação íntima de conforto. O que a gente está vendendo, o que a gente está tratando com essa terapia ao paciente, é trazer confiança para ele, um bem-estar, um conforto, uma sensação de conforto, de bem-estar, entendeu? Talvez não vai conseguir curar, tirar do quadro clínico, talvez o paciente vai viver o resto da sua vida com essa condição crônica, mas a gente tem que passar a ajudar para que ele tenha essa sensação de conforto, de bem-estar no desempenho das suas atividades físicas e psíquicas, né? De acordo com a realidade que ele vive, né? Realidades familiares, pessoais, né? As tradições dos ambientes no que o indivíduo está inserido, tá? Então, isso aí é a primeira parte, galera. A próxima revisão a gente vai ver, já vamos entrar direito no que é a termoterapia, crioterapia, eletroterapia, cinesioterapia e massoterapia mais a fundo, exatamente como se trabalha com essas áreas. Muito obrigado por assistir ao vídeo, galera. Sigam aí no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu vou estar postando mais vídeos. A segunda parte, eu acho que até amanhã, eu já coloco a segunda parte desse vídeo. E de algumas outras matérias também vamos estar postando, tá? Um abração para vocês, galera. Passem uma ótima noite, bons estudos e um beijo aí. Falou!